Olá, boa noite, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula, nossa quinta aula do nosso curso de Direito Processual Constitucional. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Guilherme Degerfe, da Universidade Unicecal, aqui em Ponta Grossa, Paraná. Bom, dando continuidade à nossa disciplina, né? Nós vamos hoje adentrar aqui num tema muito interessante, né, dentro do direito processual constitucional. Então, eu vou iniciar aqui a apresentação dos slides e, posteriormente, nós teremos a nossa aula síncrona, onde nós iremos aprofundar o debate sobre o conteúdo assíncrono aqui apresentado. Bom, até a aula passada, nós fechamos a questão do controle de constitucionalidade repressivo, né, judiciário, né, nosso sistema, como foi bem explicado, o nosso sistema brasileiro é um sistema misto, né, então na aula passada nós vimos a modalidade do controle de constitucionalidade difuso, também chamado de controle de constitucionalidade concreto, né? Então, que trabalha com os casos concretos e onde qualquer magistrado, né, qualquer juiz pode intervir, né, se manifestar uma vez provocado referente à constitucionalidade de determinada lei, evidentemente, no caso concreto, onde você tem a lide e tem uma parte discutindo o direito. Hoje, nós vamos entrar, propriamente dito, no controle de constitucionalidade repressivo, né, da modalidade do controle de constitucionalidade concentrado, ou também chamado de controle de constitucionalidade abstrato, em que pese aqui nós já teremos algumas diferenciações, e a primeira é que não é todo juiz que poderá exercer esse controle, né? Mas ele está baseadamente seguindo o modelo do controle austríaco, né, onde nós tivemos o expoente da elaboração, o nosso querido amigo Hans Kelsen, tá? Como vocês bem o conhecem, né? Lá nas noções de direito, na introdução ao estudo do direito, vocês têm o primeiro contato com Hans Kelsen. Pois bem, esse controle concentrado, né, ele trabalha com a ideia abstrata, ou seja, ele trabalha no controle da lei, né, da letra da lei, sem ter uma lide, sem ter uma discussão processual, sem ter partes no processo, no sentido de estar buscando um direito. Mas aqui está no sentido de reconhecer que determinada lei ou normativa infraconstitucional, ela é declarada constitucional, né, pelo Supremo Tribunal Federal, ou reconhecida inconstitucional, seja na íntegra ou em parte. Tá? Então, a ideia aqui é verificar a constitucionalidade da lei em vigor, partindo daquela ideia de que pode ser que durante o meu controle preventivo, o controle de constitucionalidade não foi feito da forma devida e esse normativo acabou virando uma lei, né? E essa lei, então, uma vez que se reconheça a ideia de que existem dispositivos nela, parcialmente ou totalmente, que a colocam em conflito à nossa Carta Magna, né, em contradição à nossa Constituição, é que se buscará o reconhecimento, né, a declaração disto como algo inconstitucional e que, assim, deverá ser feito para ser desconsiderado no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Beleza, pessoal? Seguindo aqui. De onde veio essa questão? Eu vou trazer aqui um exemplo fático que ocorreu
o que ficará mais fácil dos senhores e das senhoras entender a questão do controle concentrado ou abstrato. Então, quando entrou em vigor a Lei Maria da Penha, né, evidentemente, toda lei que entra em vigor pelos princípios já estudados anteriormente tem a presunção de constitucionalidade, né? Então, a Lei Maria da Penha teve seu processo legislativo formal todo realizado e chegou-se ao texto final, né, o qual entrou em vigor. Bom, entrando em vigor a Lei Maria da Penha, o que ocorreu? Na discussão de casos concretos, né, onde nós tínhamos eminentemente de um lado uma mulher e um homem, né, inicialmente nessa relação, o que ocorreu? Existiram, evidentemente, muitos juízes que aplicaram, sem questionar, a Lei Maria da Penha, pois entenderam ela constitucional, né? Mas o que ocorreram? Alguns juízes muito conservadores e, ao serem indagados da questão da constitucionalidade, lá no meu controle concreto, né, o meu controle difuso, acabaram entendendo que alguns dispositivos da Lei Maria da Penha eram inconstitucionais. E por que isso? Porque eles partiam de uma interpretação de que essa diferenciação de homens e mulheres, no sentido de que o homem acabaria exercendo um abuso diante da mulher, não seria aplicado porque a Constituição brasileira, né, a Constituição da República Federativa do Brasil de 88, traz a igualdade na sua essência do seu texto legal. Então, alguns desses juízes declararam determinados trechos da Lei Maria da Penha como inconstitucionais, principalmente os que diferenciavam, né, e colocavam a mulher nessa condição de ser mais frágil, né, diante do homem, enfim, através das inúmeras formas de violência que o homem exerceria sobre a mulher, mas que esses juízes entenderam que essas violências podem ocorrerem, né, de forma contrária, né, da mulher exercendo a violência diante do homem pela ideia da igualdade. Então, geraram inúmeras repercussões, discussões, e para pacificar a questão da Lei Maria da Penha, um dos legitimados a propor uma ADC, uma ação declaratória de constitucionalidade, ingressou uma ação, né, uma ADC, diante do Supremo Tribunal Federal, solicitando que o STF manifestasse diante da Lei Maria da Penha se toda a Lei Maria da Penha era constitucional ou não, e se algum trecho era inconstitucional. Então, foi provocado o STF, né, que exerce a guarda da Constituição e o controle concentrado e abstrato, para que ele se posicionasse em relação ao texto da Lei Maria da Penha, né, se ele era constitucional ou não. E por unanimidade, né, o STF disse que todo o texto da Lei Maria da Penha é devidamente constitucional. A partir de então, com essa decisão, né, ela faz um efeito erga omnes, e todo o poder judiciário abaixo do STF teve que seguir, né, essa decisão, essa manifestação do STF. Mesmo aqueles juízes mais conservadores tiveram que se adaptar e reconhecer na íntegra a Lei Maria da Penha como constitucional. Dito isso,
é importante que a gente perceba que quando a gente trabalha com a questão do controle concentrado, abstrato, nós teremos 3 ações em destaque que são pertencentes àquele grupo das ações constitucionais, né, que a gente tem, em que se ingressa diretamente no STF, né. Então, nós temos as 3 principais aqui, que, evidentemente, nas próximas aulas nós começaremos a estudar detalhadamente cada uma delas, né. Então, a primeira é a ação direta de inconstitucionalidade, né, também chamada de ADI ou ADIM, né. Então, a ação direta de inconstitucionalidade é aquela que os legitimados, né, um dos legitimados, que nós já vamos ver quem são os legitimados para proporem essas ações, né. Então, a ADI, ADI ou ADIM, ela serve para que o legitimado chegue diante do Supremo Tribunal Federal e solicite que o Supremo Tribunal Federal declare determinado trecho da lei como inconstitucional, né? Então, pode até mesmo essa ADI servir para solicitar ao STF que declare na íntegra aquela lei inconstitucional. Então, vai depender muito do pedido, né, evidentemente, e do que especificamente de determinada lei está se arguindo como algo inconstitucional. Bom, essa é a primeira ação que nós vamos trabalhar, né, a partir da próxima aula, então, ação direta de inconstitucionalidade. A segunda ação, né, que nós iremos estudar depois na sequência, após a ADI, é a chamada ADC ou ADCOM, é a ação declaratória de constitucionalidade. O exemplo que eu dei da questão da Lei Maria da Penha é um exemplo de uma ADC. Então, aqui, diferentemente de eu, enquanto legitimado, chegar diante do Supremo e pedir para que o Supremo Tribunal Federal declare determinado trecho da lei ou a lei na íntegra como inconstitucional, aqui é justamente o contrário. Eu vou buscar que o Supremo reconheça expressamente que aquela lei em vigor é constitucional. Então, eu vou buscar uma declaração de constitucionalidade do meu STF, reforçando mais ainda, né, a presunção da constitucionalidade da lei em vigor. E aqui é interessante, porque quando falamos em ADIM e ADCOM, ADI e ADC, nós temos na doutrina aquilo que chamamos de ações espelho, né? Então, elas são inversas, né? Uma busca o reconhecimento da inconstitucionalidade e a outra busca o reconhecimento da constitucionalidade. Evidentemente, não podem, ao mesmo tempo, estar presentes determinada situação, né? Então, elas são espelhos no sentido de que, se determinado assunto tratado em lei é reconhecido como inconstitucional, evidentemente, ela não pode ser um assunto constitucional. E vice-versa. Por isso que nós, na doutrina, estudamos e dizemos que a ADI e a ADC são ações espelho. Então, elas são inversas, né? Uma busca declarar, uma declara a inconstitucionalidade e a outra declara a constitucionalidade. Legal, pessoal? Então, essas são as duas primeiras ações. A terceira ação é chamada de arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, não vou entrar ainda no mérito, mas nós vamos
evidentemente, estudar a DPF na sequência, após a DI e a DC. Então, vocês vão ver algumas particularidades, e já adianto que a DPF ela tem uma amplitude muito maior, né, um alcance legislativo e de normativas muito maior do que a ADI e a DC. Joia? Continuando, pessoal. Bom, inicialmente, para nós falarmos de ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade, é importante que a gente perceba que para propor esses dois tipos de ações, eu preciso ser uma das figuras chamada legitimada. Ou seja, aqui, no controle de constitucionalidade abstrato ou concentrado, eu tenho que estar neste rol do artigo 103 da Constituição Federal para mim estar devidamente habilitado a propor uma ação direta de inconstitucionalidade, ADI, ou uma ação declaratória de constitucionalidade, ADC. Se eu não estiver dentro desse rol do artigo 103, eu não posso propor essas duas ações. Então, percebam que aqui há um rol seleto de agentes e instituições que podem propor essas ações que nós iremos estudar, diferentemente do meu controle difuso ou concreto, onde vocês, advogados, né, ao discutirem um caso concreto, tendo um cliente e uma lida, vocês poderiam suscitar a provocação do juiz, mesmo de primeira instância, a se manifestar sobre a inconstitucionalidade ou não de determinada lei ou ato normativo. Joia? Aqui não. A DC e a ADI somente se você estiver no rol do artigo 103 da Constituição Federal. Vamos ver cada um deles. Bom, diz o texto da nossa Magna Carta, lá no artigo 103, que podem propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade o presidente da República, a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o governador de Estado ou do Distrito Federal, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação no Congresso Nacional, ou seja, esse partido político precisa ter ao menos um deputado federal e um senador, né, porque o Congresso Nacional é considerado ambas as casas, né, a Câmara e o Senado, né, então, para o partido político ser considerado com representação no Congresso Nacional, é preciso que tenha representantes nas duas casas. E, por fim, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Então, aqui a confederação sindical é sempre sindicatos na forma de confederação, ou seja, são grupamentos, né, de federações, né, então ele tem esse âmbito nacional, diferentemente de sindicatos estaduais, sindicato nacional, né, então ele tem a confederação, é aquela entidade maior dentro do sindicalismo. E a entidade de classe de âmbito nacional é os famosos conselhos, né, então eu tenho lá o Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Odontologia, Conselho Federal de Engenharia, enfim, todos esses conselhos que têm
circunscrição, né, e abrangência nacional estão aqui mencionados. Bom, seguindo, pessoal, eu fiz aqui uma separação para que fique uma forma didática de vocês decorarem os 9 legitimados para propor uma ADIM ou uma ADCOM, né, uma ação direta de inconstitucionalidade ou uma ação declaratória de constitucionalidade. Então, para nunca mais vocês esquecerem, para vocês chegarem lá na prova da OAB e acertarem tudo, para vocês passarem no concurso público, tá? Vai esse esqueminha aqui. Então, eu parto do princípio que são 9 legitimados, lá no meu artigo 103, e eu divido eles em 3 grupos, né? Então, primeiramente, eu divido no grupo das chamadas 3 mesas. Então, eu vou ter lá a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados, né, dos deputados federais, e eu vou ter as mesas das assembleias legislativas em cada unidade federativa, em cada estado, ou a chamada Câmara Legislativa do Distrito Federal, já que no Distrito Federal eu não tenho Assembleia Legislativa, mas sim a Câmara Legislativa, tá? Então, 3 mesas, bem tranquilo, né? Então, percebam, mesa do Senado, mesa da Câmara e as Assembleias Legislativas Estaduais ou Câmara Legislativa do Distrito Federal. Tranquilo, pessoal, 3 mesas decoradas. Aí, além das 3 mesas, o que eu tenho? 3 autoridades. Então, eu tenho o presidente da República, eu tenho os governadores de estado ou governador do Distrito Federal, e eu tenho o procurador-geral da República, ou seja, o chefe geral, né, o chefe administrativo do Ministério Público da União, né, chamado de procurador-geral da República. Por fim, eu vou ter 3 instituições, né, lembrando que estamos falando dos 9 legitimados para propor uma ADI ou ADC. Primeiramente, a instituição que eu tenho é o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, e percebam aqui que aqui o Conselho Federal da OAB, ele não está defendendo a classe de advogados, né, mas aqui ele está como função essencial da justiça, né? Então, aqui o Conselho Federal da OAB, ele tem uma importância muito mais ampla, né? Então, ele, digamos assim, representando todo o povo brasileiro, né, ele pode, esse Conselho Federal da OAB, se manifestar, né, solicitando ao Supremo a declaração da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade de determinada lei. Então, percebam o papel relevante, importantíssimo, do Conselho Federal da OAB, né? Não aqui como representante da classe de advogados, mas como um advogado de toda a população, né, de todos os cidadãos brasileiros. Seguindo, a outra instituição, partido político com representação no Congresso Nacional, já falamos, né? Então, evidentemente, tem que ter representação lá no Senado e na Câmara Federal, tá? Aquele partido político, ele tem legitimidade, né? Ele teria representatividade diante da população para adentrar com uma ação direta de inconstitucionalidade ou ação declaratória de constitucionalidade. E, por fim, a terceira instituição seria justamente as nossas confederações sindicais ou as entidades de classe de âmbito nacional, as quais já citamos, Conselho Federal de Farmácia, Conselho Federal de Educação Física, enfim, todas essas entidades de classe, de profissões regulamentadas, ou a Confederação Sindical, né, a Confederação Sindical dos Metalúrgicos, Confederação Nacional dos Policiais Civis, enfim,
todas entidades de âmbito máximo dentro da estrutura hierárquica de fiscalização e controle dessas instituições e da organização sindical propriamente dita. Beleza, pessoal? Então, ficou fácil. Decoramos aqui os nossos 9 legitimados. Acredito que os senhores nunca mais vão esquecer desta forma, né, nesta separação fica muito mais fácil do que simplesmente lembrar todo o artigo 103, se não fizermos esse mecanismo mnemônico que aqui apresentamos. Mas não é tão simples também, né, pessoal? Então, existem mais uma questão que é importante vocês saberem, que, na verdade, se chama a separação de legitimados universais e legitimados especiais. O que é isso, professor? Pelo amor de Deus. Muito simples. Os legitimados universais são aqueles, dentro dos 9 legitimados, que podem discutir qualquer temática, qualquer matéria, eles podem, diante do Supremo Tribunal Federal, ingressar, ora com ação declaratória de constitucionalidade, ora com ação direta de inconstitucionalidade. Ou seja, eles são universais porque eles representam toda a nação, eles estão ligados a todos os cidadãos brasileiros de uma forma mais genérica, né? Eles têm uma abrangência maior de contato com a população. E também, para facilitar a vida de vocês, esses legitimados universais, né, para vocês gravarem, eles, dentro daquela separação que fizemos dos 9 legitimados, nós temos também, dentro de cada um daqueles grupos, sempre 2 legitimados universais, e teremos um legitimado especial, que depois nós vamos ver na sequência. Então, os legitimados universais, né, que podem discutir qualquer matéria sobre constitucionalidade ou inconstitucionalidade diante do Supremo Tribunal Federal, são os seguintes. Dentro das mesas, né, eu vou ter as mesas do Senado Federal e as mesas da Câmara dos Deputados, ou seja, o meu Congresso Nacional. Percebam, né, que aqui nós temos abrangência nacional. Dentro do grupo de autoridades, como legitimados universais, podendo trabalhar qualquer temática, eu vou ter o presidente da República, que representa toda a nação brasileira, e o procurador-geral da República, que também representa toda a nação brasileira. E, por fim, dentro das instituições, eu terei o Conselho Federal da OAB e o partido político com representação no Congresso Nacional. Então, percebam que dentro dos 9 legitimados, eu tenho 6 legitimados universais que podem provocar o STF a se manifestar sobre a inconstitucionalidade ou constitucionalidade de determinada lei, indiferente, sem qualquer justificativa do tema. Qualquer tema, eles podem levar essa provocação ao STF. Por fim, eu vou ter, evidentemente, por exclusão, os meus legitimados especiais. E eles são especiais por quê? Porque eles não vão trabalhar de forma universal, mas eles têm que ter a especial condição de pertinência temática quando forem provocar o Supremo Tribunal Federal. Né? Então, por exemplo, a Assembleia Legislativa do Paraná, né, ela, ao provocar o STF, ela tem que demonstrar que aquele dispositivo que ela está provocando uma decisão sobre constitucionalidade ou não, tenha alguma relação com o Estado do Paraná. Não pode a Assembleia Legislativa do Paraná provocar o Supremo para declarar inconstitucional uma lei que foi direcionada lá para a questão da Zona Franca de Manaus, né? Então,
Se eu não demonstrar que há uma pertinência, um interesse específico daquele Estado que eu represento, né, o Supremo Tribunal Federal, ele não vai receber, não vai julgar o mérito dessa minha ADC ou dessa ação direta de inconstitucionalidade, né? Então, o legitimado especial, esses 3 legitimados aqui, eles precisam comprovar a pertinência temática, né? Então, a Assembleia Legislativa do Paraná, quando entra com uma ADC ou uma ADI, ela tem que demonstrar que aquilo tem relação com o povo específico que eles representam, ou seja, o Estado do Paraná. Da mesma forma, São Paulo. Da mesma forma, a Câmara Legislativa do Distrito Federal, né? Então, tem que ter uma relação com aquela localidade regional, né? Aquele Estado, aquela unidade federativa que eles representam. Da mesma forma, né, eu tenho uma autoridade, que é o governador do Estado, da unidade federativa ou do Distrito Federal, ele também, ao entrar com uma ADC ou ADI diante do Supremo Tribunal Federal, ele tem que demonstrar pertinência temática com o Estado que ele representa, né? Ele não pode discutir questões que se aplicam ao Estado vizinho sem conexão com ele, né? Diferentemente da questão de guerra fiscal, né? Onde, evidentemente, há um impacto no seu próprio Estado. Mas questões menores que não têm correlação com o seu próprio Estado, não pode um governador de um Estado X provocar uma decisão no Estado Y. Tá? Por fim, nós temos como legitimado especial a confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional, né? Então, a pertinência temática, o que é aqui? Né? Por exemplo, a confederação sindical dos metalúrgicos não pode ir lá provocar uma ADC, uma ADI diante do Supremo para discutir questão que trata do trabalho dos marceneiros, já que ela representa os metalúrgicos. Então, tem que ter uma conexão com aquilo que eles representam, com a classe que representam. Da mesma forma, o Conselho Federal de Farmácia não pode provocar uma ADC, uma ADI, diante do Supremo Tribunal Federal, para questionar algum ato médico que interessa ao Conselho Federal de Medicina. Então, a pertinência temática vem nesse sentido de você estar legitimado na demanda daqueles que você representa. Então, acho que ficou bem claro, né? Aqui no artigo 103, os 9 legitimados, tendo 3 mesas, 3 autoridades, 3 instituições. E eu tenho 6 legitimados universais e 3 legitimados especiais, né? Então, vou ter dentro de cada mesa 2 universais e 1 especial. Dentro das autoridades, eu vou ter 2 autoridades universais e 1 especial. E dentro das instituições, eu terei 2 instituições universais e 1 instituição especial. Beleza, pessoal? Acho que ficou, visualmente, ficou bem interessante aqui e bem didático para os senhores e para as senhoras entenderem essa classificação e divisão teórica dentro da disciplina. Seguindo, vocês perceberão, por fim, que há uma questão chamada de processo constitucional objetivo, né, que busca a discussão, né, da adequação da lei, né, com a minha Constituição, e de forma objetiva, porque não há nenhum interesse subjetivo no caso concreto, tá? Então, a ausência do conflito de interesse específico, isso se dá realmente através das minhas ações, ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, arguição de descumprimento do preceito fundamental. Então, são todas ações constitucionais que eu questiono a lei em tese. Eu não tenho
um caso concreto e nenhuma pessoa discutindo outro direito. Nada mais do que isso é o processo constitucional objetivo, ou seja, não há uma subjetividade de partes, mas uma objetividade no reconhecimento e na declaração de determinada lei, ora constitucional, ora inconstitucional, diante da lei maior, que é a Constituição Federal. Tá? Então, não há aplicação de uma norma jurídica no caso concreto, né? Então é tudo em abstrato, né? Nós estamos falando de controle abstrato ou concentrado. Por que concentrado? Porque está tudo lá na decisão do STF, então tem decisões concentradas na maior corte existente no país. Tá? Então, eu busco a adequação da lei ou ato normativo à minha Constituição Federal. De modo que o processo constitucional objetivo nada mais é do que as minhas ações de controle concentrado ou abstrato, né? As principais aqui: ação direta de inconstitucionalidade, ADI ou ADIM, ação declaratória de constitucionalidade, ADC ou ADCOM, e arguição de descumprimento de preceito fundamental, a minha famosa ADPF. Joia, pessoal? Então, aqui, por fim, tem um quadro sinóptico, resumindo o controle concentrado ou abstrato de constitucionalidade, o qual vai ter as minhas 3 principais ações: ação direta de inconstitucionalidade, que depois nós vamos estudar, que ela pode ser por omissão ou genérica, a minha ação declaratória de constitucionalidade, né, também chamada de ADC ou ADCOM, e a arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF. Esse é o resumo, né, da nossa introdução, à nossa aula. Nas próximas aulas, a gente vai trabalhar a ação direta de inconstitucionalidade, tá? Então, o que nós tínhamos para conversar hoje encerra aqui, tá, pessoal? Então, eu peço a vocês que quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e ative as notificações lá naquele sininho para que vocês recebam as próximas aulas, né, e sejam avisados de forma instantaneamente pelo YouTube. Mais uma vez, agradeço a presença virtual de todos. Se puderem, curtam o vídeo, divulguem o canal, se inscrevam e nos encontramos brevemente daqui a alguns dias. Obrigado a todos, um forte abraço.